Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá a deputada federal Jandira Fegali humilhando, esculhambando, destronando o Nicolas Ferreira e a narrativa que ele usa, tentando passar a culpa do escândalo do INSS que todos nós sabemos que vem acontecendo desde 2019. Ele tenta passar essa culpa para a esquerda e principalmente para o presidente Lula. Aqui você verá a Jandira Fegali entrando em debate sobre a verdade. Ela quer expor a verdade. Ela expõe os fatos, joga na cara do Nicolas Ferreira, mostrando que o escândalo do INSS tem muitos bolsonaristas por trás. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. O próprio ministro Haddad deu uma declaração de que o ressarcimento pode atingir até 2 bi, sendo que, pelas próprias matérias, isso chega até 6 bi. Então a minha pergunta é, qual número de fato será ressarcido? Se vai chegar até os 6, que eu acredito que seja o montante total, ou se vai parar nos 2, como o ministro, os 2 bilhões, como o ministro Haddad se referiu. Se isso foi feito no período Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, os responsáveis paguem. Vão pagar. Mas o que eu senti é que o governo ficou mais preocupado em rebater meu vídeo do que saber como que vai ressarcir os idosos. Porque você é mentiroso. Aqui a palavra do deputado Nicolas. Dizer que eu assisti, deputado, em homenagem à sua postura hoje aqui, equilibrada e centrada e focada nos aposentados e pensionistas, eu quero dizer que poucas vezes vi o presidente Lula tão indignado quanto vi nas reuniões internas com relação a esse assunto. E aí eu digo que não é indignação para a imprensa, para jornal, para o público. É aquela indignação numa reunião para 6, 8 pessoas, onde se expressa o que tem no coração da pessoa, onde é que tem no sentimento. Então, é um público que o nosso campo sempre priorizou, é um campo que o campo progressista sempre deu atenção. São pessoas que o presidente Lula tem o maior apreço, que procurou fazer a indexação com o salário mínimo, que foi tão criticada pelo mercado. Então, o golpe atingir a essas pessoas foi uma coisa que o deixou profundamente indignado, e por isso ele me pediu pessoalmente, já repetiu isso várias vezes, tem vários ministros que já viram isso, ele pedindo que fôssemos as últimas consequências na busca do dinheiro, para que o dinheiro que seja o dinheiro do ressarcimento, seja justamente o dinheiro daquelas pessoas que fraudaram, para que não sejam os pagadores de impostos, como disse Vossa Excelência, para que não seja a sociedade que seja dedicada a ressarcir esse dinheiro. Cultura é poder. É isso. Será que pode falar do livro aqui? Pode. Livro pode, né? De propaganda de livro pode fazer. Eu informo para vocês depois. Presidente Rui Carneiro, obrigada pela deferência aqui da fala, que estava inscrita, agradeço. Vamos, Jandira. Ivone Queiroz, colegas aqui da Comissão de Previdência e da Proteção ao Idoso. Primeiro-ministro, eu quero dizer que a sua explanação, eu acompanhei, foi muito completa. Eu tinha várias perguntas, mas já foram respondidas essas questões. Seu governo Lula. Mas eu quero sublinhar aqui alguns aspectos da sua intervenção e do que eu estou ouvindo aqui no debate. O primeiro deles é, a senhora falou de biografia. Pedir silêncio aí aos parlamentares. O senhor falou de biografia. Mal educados. E eu quero aqui dizer que nós fomos deputados juntos, pelo menos em 4 mandatos. E eu quero aqui testemunhar a sua integridade, a sua lisura, o seu compromisso com o povo, o seu compromisso com os trabalhadores, o seu compromisso com o dinheiro público e com o que há de mais avançado nesse país. Então, isso nós precisamos atestar de quem conviveu de perto, muito próximo, e eu tenho a convicção de que sua biografia só vai ser mais fortalecida com a sua atuação como ministro da Previdência, a quem eu parabenizo ter assumido nesse momento tão adverso e difícil, com a coragem e a coerência que sempre teve com esse país e com o nosso povo. Segundo lugar, ministro, dizer que eu identifiquei um erro no governo, e eu gostaria de dizer. Uma investigação que começou em junho de 2023 tinha que ter sido divulgada lá. Exatamente. Essa investigação tinha que ter sido divulgada lá em 2023, porque isso deixaria
obviamente claro, sem nenhuma tentativa de criação de outras narrativas pelos bolsonaristas. Ficaria totalmente claro que foi Bolsonaro, que foi no governo do inelegível Bolsonaro que todo esse escândalo do INSS vem acontecendo. As investigações do presidente Lula já encontrou lá em 2023, mas manteram isso para que não explodissem e para que as investigações continuassem. Hoje a investigação já está muito mais à frente, mas se tivessem divulgado em 2023, igual a Jandira Fegali está falando, o Nicolas Ferreira, esse sujinho, não poderia inventar nenhuma narrativa sobre isso. Porque isso mostraria para a sociedade onde estava a fraude, aonde ela tinha começado, aonde ela foi intensificada, que associações que são as maiores detentoras da fraude contratou. Quem foi? Se essa investigação tivesse sido anunciada em junho de 2023, ninguém hoje estaria dizendo que o nosso governo está envolvido. Exato. Porque a investigação começou lá. Foi o nosso governo a partir da Controladoria Geral da União, não foi de nenhum juiz. A Controladoria Geral da União do governo Lula foi quem abriu, provocou a Polícia Federal, o Ministério Público, para que essa investigação começasse. E a Polícia Federal não foi limitada, como sempre foi no governo anterior, a fazer as devidas investigações. Então é importante que a gente diga que essa investigação começou em 2023. E que foi essa investigação que permitiu a paralisia da fraude. Uma fraude que começou e se intensificou no governo anterior e que foi paralisada neste governo. Então, Vossa Excelência vem aqui com a tranquilidade de quem tem o que dizer. De quem não tem culpa nem responsabilidade nessa fraude. Ouviu, Nicolas? Quem está tomando as medidas corretas e representando um governo que estancou o processo fraudulento, que está investigando e que vai punir os responsáveis e que vai ressarcir os que perderam, os que estão angustiados, que estão com a dor da perda do seu dinheiro, que já é pequeno, mas que precisa ser devolvido pelo Estado brasileiro e como disse o deputado Pedro Campos, ir atrás de quem fez a fraude para que seja devolvido aos cofres da União. Quem era presidente do Brasil lá em 2019, 2020, 21 e 22 todo, quem era presidente do Brasil? Era o Bolsonaro. O Nicolas deixa tudo isso para lá porque ele precisa afirmar a narrativa dele, pessoal. Jamais caiam nesse papo. A Jandira Fegali, todos nós sabemos que o escândalo do INSS começou em 2019 e as investigações do governo Lula começaram em 2023 e esse ano foi quando foram divulgadas essas investigações. Agora as pessoas estão sendo condenadas, vão ser condenadas e as pessoas que foram atingidas estão sendo ressarcidas, os idosos. Muito obrigado, presidente Lula. Para isso que eu fiz o L. Portanto, ninguém do governo anterior ou que o represente tem moral ou autoridade para colocar o dedo em riste, nem para o senhor, nem para ninguém desse governo, que é extremamente visível que foi este governo que paralisou o processo de corrupção, que se intensificou no governo Bolsonaro e que nunca permitiu a revalidação a cada 3 meses da avaliação das associações. Foi ele quem revogou a possibilidade da revalidação trimestral. Por quê? Porque queria que a fraude continuasse. Não sei... Estou concluindo, presidente. Não sei deles quem lavou dinheiro, quem participou disso, mas certamente a investigação demonstrará. Então tem aqui a nossa solidariedade, o nosso apoio, a nossa integral acolhida às medidas que estão sendo tomadas pelo governo e sabe que o nosso compromisso com esse governo é absoluto, porque nós sabemos que vocês estão trabalhando para extinguir a corrupção no Brasil, principalmente nessa previdência tão importante para o povo brasileiro. Parabéns, ministro. Esse tudo, Jandira Fegali. Muito obrigado pela voz. Muito obrigado por deixar claro na frente do Nicolas Ferreira que o governo Bolsonaro está por dentro desse escândalo que aconteceu no INSS. E ele vem com esse papinho e hoje está mais mansinho. Por que será? Por que será? É porque agora o rabo dele está preso por causa do primo traficante? Será que é por isso que o tio é prefeito da cidade onde o Nicolas Ferreira mandava emendas e esse tio do primo do Nicolas Ferreira que é traficante? Olha a ligação. É por isso que ele tá mansinho. Mas o escândalo do INSS fica pra você, Nicolas Ferreira, e pro governo Bolsonaro. A Jandira Fegali deixou claro. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem. Até lá. Fui.